Olá, seja muito bem-vindo. Se você é novo no canal, seja mais bem-vindo ainda. Se você está vindo lá no outro canal do Tia Bia Inglês, eu fico muito feliz. E lembra também de espalhar para outros professores e outros amigos tudo que a gente vai falar aqui nesse canal. Esse é o canal para professores e educadores que gostam de ensinar com alma e com propósito. E hoje nós vamos falar de tendências para a educação que já estão acontecendo e tendências que a gente pode trazer hoje para reinventar um pouco do que a gente faz dentro da sala de aula. Eu falo que eu sou uma professora que se reinventou por completo, né? Eu fui criada na classe tradicional, aos poucos eu fui inventando novas coisas, deixando minha sala de aula mais humanizada, e aí eu fui mudando um pouco de metodologia, né? Então fui usando um pouco de construtivismo, fui usando um pouco de humanismo, né? E fui aplicando um pouco de tudo que eu ia aprendendo dentro da minha sala de aula para fazer um modelo praticamente que próprio. Eu acho que nós, como professores, a gente tem um pouco disso, a gente acaba trazendo um pouco da nossa personalidade, da nossa bagagem, dos livros que a gente lê, dos cursos que a gente faz para dentro da nossa sala de aula. E aí eu fui me reinventando, e depois de alguns anos que eu já estava dentro da sala de aula, eu resolvi criar o meu primeiro treinamento, que foi um treinamento imersivo. E isso me deu muita bagagem. Eu já tinha muito tempo de sala de aula, já tinha mais de 20 anos de sala de aula quando isso aconteceu, mas foi algo que também me trouxe e me reinventou muito. E agora eu tô aqui, longe das salas de aula e trabalhando no YouTube 100% online, continuo dando aula de maneira completamente diferente. E é algo que há alguns anos eu questionava muito e tive muito medo da tecnologia. Então nós vamos falar um pouco dessa transformação e de como eu usei essas tendências, o que elas são primeiro de tudo, né? Então vou explicar para vocês e também como eu consigo aplicar, como eu uso esses conceitos, né? Esses preceitos e abordagens dentro da minha sala de aula. Uma das grandes tendências que a gente tem visto muito ultimamente na educação é a classe flipada. Em inglês a gente chama isso de flipped classroom. E o que ela é? Na verdade, ela é uma inversão daquilo que foi feito na época que eu passei pela escola. Então, na época que eu passei pela escola, o conceito era, você ia para a escola, recebia o conteúdo junto com o professor, que era o seu facilitador, então ele facilitava aquele conteúdo para você e você ia para casa praticar sozinho. Na classe flipada, a gente faz justamente o contrário. Você deixa o aluno aprender sozinho, então você passa para ele, de repente, um vídeo, ou um documentário, ou um blog, então ele vai consumir esse conteúdo sozinho lá na casa dele, do jeito que ele quiser. Ele pode pesquisar mais coisas, você pode incitar a curiosidade dele nesse sentido, porém a prática vai acontecer junto com você, que é facilitador. Então, é um conceito invertido de sala de aula mesmo. Eu gosto muito de usar dessa maneira, eu faço muito isso com os meus alunos e isso começou e teve uma tendência muito aprofundou muito mais com os vídeos no YouTube. Na verdade, quando eu comecei o meu canal no YouTube para ensinar inglês, os primeiros vídeos eu confesso que eu fiz para os meus alunos tirarem dúvida. Então, o que eu queria? Eu queria flipar mesmo, eu queria que eles aprendessem esse conteúdo sozinhos e que eles viessem praticar esses conteúdos dentro da sala de aula, porque aí é o momento onde você vai corrigir, esse é o momento onde o aluno realmente vai experimentar e saber o quanto ele sabe. E é óbvio que se você estiver do lado dele guiando, corrigindo, né, aparando ali as arestas, vai ficar muito mais fácil para ele e o aprendizado vai ficar muito mais profundo, né? Então esse é um conceito que eu aplico muito dessa maneira. Com os vídeos no YouTube isso fica muito mais fácil, né? Existe uma ferramenta do Google que se chama Google Classroom, onde você pode criar praticamente um site, um mural construtivo, que você pode colocar lá blog, você pode inclusive colocar uma tarefa para o aluno fazer e aí ele vai dizer. Então é uma sala de aula mais ou menos virtual que você cria em conjunto com o aluno, simplesmente para ele consumir e aprender aquele conteúdo. E depois ele vai para a sala de aula ou fazer um trabalho a respeito, apresentar alguma coisa, apresentar uma tese sobre aquilo, ou fazer uma classe de discussão mesmo sobre aquele assunto. Então é uma maneira que eu gosto muito de trabalhar e que eu acho que traz aprendizado de maneira muito mais gostosa para o aluno, porque vai para uma parte muito mais prática. Uma outra tendência que também tem se falado muito é classes híbridas ou hibridismo dentro da sala de aula. E o que é o hibridismo? É só um nome lindo, maravilhoso, chique?
Não, na verdade é você trazer tecnologia para dentro da sala de aula. Então, desde uma lousa inteligente até um data show, até trazer um computador ou usar um aplicativo dentro da sala de aula, isso já faz com que a sua sala seja híbrida, ou seja, ela seja um pouco virtual e ela também seja um pouco humana, né? Então, pessoal. E eu gosto muito dessa tendência, lógico, com vídeos a gente consegue fazer isso. Eu gosto muito de usar aplicativos, inclusive eu tenho uma aula que eu gosto muito de dar para os meus alunos, que é uma aula que eu uso o próprio WhatsApp para fazer algumas interações. Então você pode, de repente, pensar de maneira mais criativa, vamos dizer assim, e trazer os aplicativos que os seus alunos gostam de usar ou que usam no dia a dia para fazer uma aula diferente, mais interativa e trazer um pouco desse mundo que ele vivencia tanto lá fora, né? Porque às vezes fora da sala de aula o aluno ele vai estar em contato com a tecnologia o tempo inteiro porque ele está sempre com a tecnologia na mão, no caso o celular. Então que tal se a gente puder trazer essa verdade para dentro da sala de aula para ele se sentir muito mais parte, né, do processo de aprendizagem, para ele sentir que você também está criando coisas que são do mundo dele, para a gente não ficar tão diferente, né, se é aquela sala de aula só centralizada no professor. Então a gente descentraliza, trazendo também um pouco de tecnologia para dentro da sala de aula. Uma outra tendência também que eu já falei, inclusive acho que no primeiro vídeo, é a tendência que provavelmente vai pegar muito rápido, porque a educação está mudando e ela vai ter que mudar, querendo ou não, mais rápido até do que a gente precisa hoje em dia, talvez as pessoas nem se dê conta, mas quando começou esse negócio de EAD, ou de faculdade EAD, ou de estudos, as pessoas começaram a perceber que elas podiam aprender no conforto do lar dela, que não precisava ser sempre do mesmo jeito, que elas podiam aprender de maneira diferente, e muitas vezes até assistindo vídeos no YouTube como tutoriais, elas podem aprender até de maneira prática, vai assistindo o vídeo e vai fazendo, né? Então isso trouxe uma nova percepção para o aprendiz, para a pessoa que está querendo aprender alguma coisa, né? Então vão surgir muito em breve os nanocursos que vão acabar substituindo no fim das contas as faculdades, né? Porque às vezes você precisava de 4, de 5 anos recebendo conteúdo para partir para uma prática, para ir fazer um estágio, e hoje em dia já se deram conta, né? Eu acho que principalmente nas grandes escolas, principalmente na Europa, onde a gente se moderniza mais rápido em termos de educação, já perceberam que a gente precisa fazer uma coisa mais rápida e mais prática. Então os nanocursos, eles são cursos de alto impacto, de alta intensidade, onde você aprende muito conteúdo rapidamente, porque você aprende logo de maneira mais prática. Então aprende, já vai praticar, já parte para o trial and error. Então é uma metodologia que vai trazer muito essa parte de você tentar e aprender pelo erro e acerto. E isso eu acho que vai com certeza mudar e revolucionar a maneira como a gente ensina, e vai revolucionar o ensino universitário principalmente. E uma última tendência da educação também que eu tenho visto é o Maker Education. O Maker Education, ele é um pouquinho, vamos dizer, uma mistura do que eu falei lá para vocês sobre o Google Classroom, com coisas que você pode fazer com manualidades mesmo, de mexer, coisas que você pode construir com a mão. O Maker, na verdade, ele é uma tendência que a gente pode fazer e construir projetos novos. Ele pensa sempre num senso de comunidade, então nunca é um projeto que o aluno vai construir sozinho. Geralmente ele vai construir com o facilitador, com o professor que vai ajudar, né, como se fosse um orientador mesmo do projeto. Ele não vai tocar o projeto, ele vai simplesmente aparando esse projeto, e ele é um projeto que sempre acontece no fazer, por isso que a gente chama de maker, porque a gente está construindo alguma coisa. Então, de repente, num curso de arquitetura, uma maquete que vai todo mundo construir junto, um projeto que todo mundo vai estudar junto, não é um aluno que vai apresentar e não é um orientador. É um orientador com uma comunidade de pessoas que vão construir aquilo junto. E o Google Classroom, que eu falei para vocês, ele é bem esse maker, né? Então, todo mundo constrói um mural junto, todo mundo constrói aquele conteúdo junto, coloca, olha,
olha, eu achei isso daqui, vou colocar uma postagem de blog, eu achei um vídeo que fala sobre esse assunto, vou colocar aqui. Então, o professor, ele não é o único detentor desse conhecimento, ele vai simplesmente aparando as arestas e trazendo, de repente, uma correção aqui, alguma coisa que ele pode acrescentar, e ele sempre participa como um parceiro e não como a peça-chave, a peça fundamental e única dessa sala de aula, do aprendizado da sala de aula. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Me deixa saber aí o que você achou desse conteúdo, o que você achou dessas tendências. Você usa alguma delas dentro da sala de aula? Deixa tudo aqui embaixo que eu vou adorar ler os seus comentários. Um beijo, te espero no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha e ativar o sininho para você receber os vídeos fresquinhos. Bye, bye!